Oi, turma, tudo bem? Eu vou trabalhar com vocês algo que a gente vem trabalhando durante esse bimestre inteiro, bimestre passado, né? Agora a gente já está no segundo bimestre. E talvez não com esse nome, a gente ainda não tenha falado a palavra, ou já tenha falado também, mas que a gente veio num processo de construção. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre soft skills, que na verdade é uma palavra bonita, né? Vamos pensar assim em duas palavras, é uma expressão do momento, mas que tem a ver com a questão da formação do indivíduo, do seu entendimento enquanto pessoa, de compreender tudo que a gente tem discutido, que é quais são as nossas fortalezas e as nossas fraquezas, para que a gente valorize o que a gente já faz muito bem e consegue realizar de forma bem satisfatória, e por outro lado, melhore naquilo que a gente não consegue resolver tão bem, né? Então a gente já fez algumas atividades e daqui a pouco vocês vão observar como é que eu vou fechar a questão das soft skills com o que a gente trabalhou de conteúdos no bimestre passado. Então eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, vou compartilhar e apresentar. Vocês de PP sabem que as apresentações de vocês são muito mais interessantes que as minhas, né? Eu coloquei aqui soft skills, existem diversas listas de soft skills, cada uma a partir do objetivo que o texto ou o livro desejam tratar, mas em todas elas há a palavra comunicação. E aí eu coloco isso para a gente pensar que temos trabalhado com a questão de comunicação algumas vezes já, né? Tivemos uma outra aula, que se vocês quiserem rever, tá aqui o vídeo, que é comunicação não violenta, que foi bem interessante para a gente pensar em como é que a gente encontra formas de ter uma comunicação sem agredir, mas também sem ser agredida e conseguindo avançar no problema que a gente tem para resolver. Porque quando é que a gente tem uma comunicação mais agressiva, mais violenta? Quando algo não está funcionando bem, né? Então voltem lá no vídeo da comunicação não violenta se quiserem, no final da aula, para entender um pouquinho sobre essa questão, né? A comunicação tem que ser uma comunicação eficiente, a comunicação violenta não é eficiente. E trabalhamos também aquela aula da Ava Gaia sobre comunicação não sexista, né? A gente entende que a língua portuguesa é uma língua que tem vários preconceitos. Naquela aula eu trabalhei com vocês não só a questão do preconceito sexista, mas nós discutimos em sala e vocês foram brilhantes no que apresentaram, demonstrando coisas que eu nem tinha tocado por não lembrar e por ignorância também, todos e todas somos assim, né? Então nós trabalhamos com termos que devem ser trocados para não ter uma linguagem racista, né? Então termos não racistas, não sexistas, não gordofóbicos, né? E não machistas. Eu acho que foi por aí, e não homofóbicos, né? Então acho que foi por aí que a gente trabalhou. Voltem lá também para dar uma olhadinha, se quiserem. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, o que eu comecei falando para vocês? Que na maioria das listas das soft skills tem a palavra comunicação. Em algumas, a palavra comunicação encabeça, em outras ela aparece no final, mas ela está sempre lá. E a gente tem trabalhado bastante essa questão. E para essa parte da aula, que é a parte de vídeo, eu fui fazer uma pesquisa para encontrar alguns livros que tratavam de soft skills, e esse aqui eu não conhecia, né? É um livro, O que eles não te ensinam na faculdade, as 10 habilidades que todo negócio exige, do Daniel Scott e Matheus Santiago. Essa disciplina não é uma disciplina que está discutindo habilidades para negócios, efetivamente no sentido de que vamos dizer que com essas habilidades vocês ficarão ricos e ricas, né? Não é neste sentido que a gente discute. A palavra negócio me incomoda um pouco quando é trazida, porque dá a impressão que são fórmulas para criar milionários, né? E eu não gosto disso. Então, o que eu estou dizendo assim, 10 habilidades para que a gente consiga se relacionar bem nos empregos que tivermos, nos trabalhos que tivermos, nas empresas que criarmos e que sejamos felizes em meio a pessoas que também estejam felizes, né? Então, este livro aqui, eu separei uns trechos para vocês. Daniel Scott e Matheus Santiago, eles dizem assim, ó. Há um levantamento recente da consultoria Page Personal, sinalizando que cerca de 90% das demissões nas empresas acontecem por razões comportamentais e condutas inadequadas.
e por esse motivo as organizações estão mudando seus processos seletivos, visando mapear tais aspectos antes mesmo de os candidatos serem aprovados. Em que contexto os dois que são autores, então, desse livro aqui colocam essa questão? Eles dizem que as hard skills, por muito tempo, foram suficientes para contratar pessoas, né? Então, a pessoa ia procurar um emprego e só o que era avaliado dela é se ela tinha uma faculdade. Então, ia contratar um engenheiro, o cara tem um diploma de engenharia, fez uma faculdade interessante, ok, vamos contratá-lo. Contratar um jornalista, o cara tem diploma, estudou em tal lugar, vou contratá-lo. Contratar um publicitário formado por tal instituição, ok, a vaga é dele, né? Claro que tem outras questões levadas em consideração, inúmeras, mas enfim, o diploma era suficiente e ok. Agora, o que as empresas perceberam? Que para além do diploma, uma série de comportamentos que para as relações interpessoais nas equipes, nos times, nos grupos, não funcionam. E que é muito dessas gerações mais novas, né? São comportamentos considerados inadequados por uma série de razões. E aí, o que se está fazendo agora? Analisando para além da formação universitária, como é que a pessoa se comporta em determinadas situações, né? Então, o que eles colocaram ali é que muitas pessoas, né, 90% das demissões nas empresas são por razões comportamentais e condutas inadequadas. Eles vão dizer também, ó, nesse sentido, nos deparamos com o conceito de soft skills. Nossa pesquisa indica que o termo passou a ser utilizado mais habitualmente no início do século XXI, muito embora os conceitos por trás da ideia existam desde quando as primeiras interações entre produtos e clientes passaram a existir. Eu diria, as primeiras interações entre pessoas, né, passaram a existir entre grupos, entre equipes. Produtores, né, eles disseram. Porém, ao longo de muitos anos, as chamadas hard news estiveram no centro das atenções, houve um desenvolvimento de instituições de ensino focadas na formação técnica das pessoas, o que é real. E aí, o que eles não te ensinam na faculdade? O que a faculdade não ensinaria a vocês, alunos e alunas, né? A preocupação com o desenvolvimento de competências comportamentais está em nível mundial. Nossas empresas surgem o tempo todo ancoradas em tecnologias inovadoras e ideias disruptivas. E os modelos tradicionais de aprendizado não estão conseguindo acompanhar. E eu não posso falar pelas outras, eu posso falar só pela gente, né? E vocês podem falar mais ainda. Que tipo de conhecimento vocês têm na universidade para além do técnico, né? Aí aqui. E o problema não é a baixa educação superior, pelo contrário, hoje são 18 milhões de pessoas com diploma para 14 milhões de vagas específicas para graduados, segundo a informação que eles têm no Brasil. O que acontece é que diploma não significa conhecimento. Estimativas indicam que pelo menos 40% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem ler e interpretar um simples artigo acadêmico. Na verdade, eu não gosto de dizer que um simples artigo acadêmico, né? Porque alguns artigos acadêmicos são simples, outros são complexos, alguns são bem escritos, outros são mal escritos. Dentre os realmente qualificados, ainda outra situação. Boa parte não domina as soft skills necessárias para avançar na carreira ou conduzir um negócio próprio. Essas aptidões e habilidades transversais, como a capacidade no uso da linguagem para a comunicação, então aqui eles vão falar da comunicação, simpatia e outras características de personalidade que muitas vezes eram consideradas complementares, hoje se tornam protagonistas. Engraçado que eles usam a palavra simpatia e não empatia, né? E aí, eu queria chamar a atenção para vocês dessa questão aqui, ó. Este livro, né, que chama O que eles não te ensinam na faculdade, do Daniel Scott e Matheus Santiago, dois brasileiros, diz que a lista de soft skills, né, que eles trabalham no livro é trabalho em equipe, resolução de problemas, empatia, senso de dono, foco no cliente, pensamento crítico, inteligência emocional, comunicação, criatividade e flexibilidade cognitiva. E daí eu pergunto para vocês, na universidade, vocês trabalharam com essas questões? Só nesse módulo a gente trabalhou com algumas dessas questões da lista dessas pessoas? Então a gente pode pensar que nós somos privilegiados, né? Pensem aí, a pergunta eu fiz a vocês, na verdade, né? Quais dessas habilidades a gente tem trabalhado, quais não? Quais dessas soft skills, né? Tem trabalhado ou não? Eu vou mostrar para vocês uma reportagem da Você S.A., da Abril, que vai contar também, eu quero que vocês cliquem no link depois que está na aula e leiam, o que são soft skills e como desenvolvê-las para crescer na carreira. Do mesmo jeito, essa reportagem vai dizer, ela não está assinada por nenhuma pessoa, ela fala que é da redação.
Em uma pesquisa global com 450 lideranças executivas e 450 jovens, 3/4 disseram que esses jovens em início de carreira não estavam prontos para seu trabalho. Na maioria dos casos, os contratados são inteligentes, são ambiciosos e sabem usar a tecnologia. Provaram que conseguem fazer o trabalho, são comprometidos e apaixonados pela ideia de ascender na carreira. Então, o que falta nesses profissionais são as soft skills. Conclui Goleman, eu já vou dizer para vocês quem é, que define o termo como traços e comportamentos que caracterizam nossos relacionamentos com outros. Então, se a gente for pensar aqui, o que essa reportagem traz é parecido com o que o livro traz também, diz que faltam essas habilidades de relacionamento para os jovens que iniciam no mercado de trabalho. E aqui a gente tem que concordar, né? Vocês na sala de aula, nos estágios, nos trabalhos, nas relações de vocês, vivem histórias, ouvem histórias e percebem que há uma dificuldade mesmo de relacionamento geral, muito por conta, talvez, de inexperiência, e aí é assim, né? O jovem é inexperiente, alguém tem que dar a chance para ele ser experiente, mas eu concordo que alguém também precisa ensinar, e as reflexões podem surgir lá dentro do mercado de trabalho mesmo, né, das empresas, ou podem surgir na universidade, onde quer que seja, para que as pessoas cheguem um pouco mais preparadas, né, para que os jovens cheguem um pouquinho mais preparados para o mercado de trabalho. Então, eu deixei essa reportagem para que vocês leiam. E aí a reportagem cita, né, o Goleman. E eu fui trazer um pouquinho do que ele fala, porque inteligência emocional faz parte, então, dessa lista. Daniel Goleman, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Ele abre o livro dele com essa frase: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil. É uma frase do Aristóteles. Vocês já pensaram? Eu me zango o tempo inteiro, vocês também. Muito fácil ficar zangado. Agora, zangar-se com a pessoa certa, também na medida certa, também na hora certa, também pelo motivo certo e da maneira certa, é bem difícil, né? Porque a gente vai errar em alguma ou em todas quase dessas situações. Eu gostei muito. Aí ele vai trazer uma história aqui, que se vocês quiserem parar para ler, podem parar também, mas ele vai contar que ele entrou num ônibus em Nova York, eu vou tirar para vocês olharem para mim. Entrou num ônibus em Nova York, num dia daqueles terríveis, de muito calor, as pessoas cansadas, e tinha um motorista que recebia a cada uma das pessoas que entrava nesse ônibus com um sorriso e dizendo bom dia. Era um homem negro muito simpático. Poucas pessoas respondiam ao sorriso desse homem negro. A maioria olhava para ele com desdém e continuava lá com seu mau humor matutino e não respondia. E esse homem, ele continuou tentando dividir o bom humor que ele tinha com as pessoas. Então, ele começou a fazer comentários sobre coisas que estavam pelo caminho. Liquidação numa loja, um parque, enfim. E ele falava aquilo de forma tão entusiasmada que algumas pessoas começaram a se render ao bom humor dele e começaram também a ficar bem humoradas. Então, muitas pessoas, quando saíam do ônibus, as mesmas que entraram sem responder ao bom dia, saíram respondendo bom dia para ele. Então, isso fez com que ele começasse a discutir essa questão do comportamento emocional, né? Então, depois vocês param para olhar, né? Todo mundo dizia até logo, tenha um ótimo dia para o motorista. E ele diz que esse tipo de comportamento é que vai fazer com que ele crie esse livro Inteligência Emocional. Esse livro é um guia que se destina a procurar sentido no que não tem sentido. Na qualidade de psicólogo e na última década de jornalista do New York Times, venho acompanhando o progresso dos estudos científicos sobre a irracionalidade. Dessa perspectiva, observei duas tendências opostas. Uma que retrata a crescente calamidade na vida emocional partilhada pelos indivíduos e outra que oferece soluções auspiciosas para esse problema. E aí ele vai trabalhar com diversas questões. Uma delas me chamou a atenção, harmonizando emoção e pensamento. As ligações entre a amígdala e as estruturas límbicas relacionadas e o neocórtex são o centro das batalhas ou dos tratados de cooperação entre a cabeça e o coração, o pensamento e o sentimento. Estes circuitos explicam por que a emoção é
tão crucial para o pensamento efetivo, tanto no que diz respeito a tomar decisões sensatas, quanto simplesmente a permitir que pensemos com clareza. E o livro do Daniel Goleman, que vai tratar então da inteligência emocional, tenho certeza que o termo vocês conhecem, talvez não tenham lido a obra, ele vai apresentar as questões fisiológicas, biológicas, para a gente tentar compreender essa relação entre coração e cérebro e trabalhar de uma forma que a gente consiga, ao compreender nossas emoções, ter uma vida um pouco mais tranquila do ponto de vista de usar a nossa inteligência emocional. E daí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram das nossas aulas sobre os remédios? Aquela aula que eu pedi para vocês que cada um escolhesse um nome de remédio para usar para si, para ser este remédio, na verdade, e que escrevesse uma bula de remédio. E aquele documento está lá na nossa aula. Eu deixo o link aqui para vocês olharem, porque eu queria que vocês voltassem para olhar depois. Cada um e cada uma de vocês, quando escolheu o nome de remédio, para se autodefinir e para dizer que de forma, sendo aquele remédio, poderia contribuir para doenças nas pessoas, ali vocês apresentaram soft skills de vocês, né? Um trabalhou com alegria, outro trabalhou com entusiasmo, outro trabalhou com organização, outro trabalhou com determinação, e assim foi. E cada uma e cada um de vocês disse, eu posso ser esse remédio. Então, ali é a soft skills de vocês. E a nossa outra aula, que foi sobre como desenvolver hábitos criativos, lembram que vocês também elencaram ali, em equipe e individualmente, como a gente pode desenvolver hábitos que aflorem a nossa criatividade? Vocês também trabalharam ali com soft skills. Querem ver? Eu peguei uma lista de outro lugar que tem muitas das soft skills que vocês colocaram lá, né? Então, lembram da nossa aula sobre habilidades criativas? Vocês listaram formas de desenvolver habilidades que estão ligadas às soft skills. Administrar o tempo, tinha lá, tanto no remédio quanto nas habilidades criativas. Delegar tarefas também. Administrar conflitos também. Promover reuniões eficazes. Escuta ativa, trabalhamos. Comunicação assertiva, trabalhamos. Autoconfiança, atitude otimista, dar e receber feedback e também follow-up de forma eficiente. Então, a gente tem trabalhado essas soft skills nas nossas aulas, né? E é muito legal, porque eu quero que agora, ao final dessa aula, vocês façam um exercício, né? De ir para esses dois arquivos, eu deixo os links aqui, e olhar. Então quero dizer que estamos sim trabalhando as soft skills, além de hard skills na universidade. Deixo o tempo para vocês refletirem, olharem tantos nomes dos remédios dos colegas, pensando quais lhes fariam bem neste link, e voltem ao nosso documento de hábitos criativos para ver quais são as dicas preciosas que colegas incluíram lá. Eu vou deixar aqui também algumas sugestões de leituras, a percepção do gestor de projetos sobre a comunicação assertiva, está nesse link, e a importância do trabalho multidisciplinar dos soft skills nos dias de hoje. Desejo a vocês todos e todas uma ótima semana e quero dizer assim, que estes livros, os dois livros que eu citei ali, se vocês quiserem, tem a mostra na Amazon. Eu não estou aqui fazendo comercial da Amazon, gente. Eu sei que a Amazon destruiu uma série de boas livrarias pequenas pelo mundo, mas eu estou dizendo que já que existe, que criativamente, inovadoramente, eles nos permitem, de graça, consumir amostras de livros, eu vou usar esse serviço, né? Sempre que eu posso, eu compro livro de livraria pequena, mas quando eu tenho pressa ou quando eu não posso comprar de outro jeito, eu vou lá na Amazon. E o que existe de serviço, que é um serviço disruptivo, digamos assim, e criativo? Eu clico no nome do livro, vejo se existe esse livro em versão digital, em e-book, e mando uma amostra para mim mesma. Aí eu posso ler o livro, se eu gostar eu posso comprar. Então é um serviço bem legal, que eu acho que vale a pena. E esses dois livros que eu citei no começo, o que não te ensinam na universidade, que nós estamos discutindo, então algumas coisas são ensinadas sim na universidade, e o outro sobre inteligência emocional estão lá. Legal, galera? Fico por aqui hoje, então, é uma aula mais leve para, de novo, vocês pensarem nas suas fortalezas e nas suas fraquezas com relação a soft skills, como melhorar isso, os dois textos de referência também podem ajudar, e a gente se vê na próxima aula. Um beijo,
A todos e a todas, fiquem bem, fiquem seguros em casa o quanto puderem, até a gente ter uma vacina para poder sair na rua. Beijo, tchau!